Nós começamos a estudar uma série sobre armadilhas modernas, que na verdade nem sempre são modernas, são armadilhas antigas que nos pegam em algum canto, em alguma área das nossas vidas. Mas sempre que é uma armadilha, ela é moderna de novo, porque ela está ali de alguma forma maquiada, escondida, disfarçada, para quê? Para nos fazer cair na armadilha, para nos prender de alguma forma. E o tema de hoje é um tema muito especial, um tema necessário, assim como os outros. Se você não viu as 3 mensagens anteriores dessa série, você pode entrar no YouTube da igreja e lá as pregações de cada um dos pastores estão em séries ali separadinha, com o nome do pastor, aquelas que são dentro de uma sequência, na sequência, então você consegue acompanhar. Mas nós vamos continuar essa série agora somente nos domingos à noite. Armadilhas do materialismo. Como pastor, eu tenho um grande privilégio. Eu convivo com pessoas de todas as classes sociais. Então, eu almoço em um restaurante mais fino, almoço em um restaurante mais simples, eu como na casa de uma pessoa que é mais sofisticada, de outro que é menos sofisticada, e já tive todos os tipos de contatos que vocês imaginarem com essas diferenças de grupos sociais. E eu acho incrível, eu acho maravilhoso, eu agradeço muito a Deus por esse privilégio. Venho de uma família simples, financeiramente falando, meu pai é caminhoneiro, minha mãe dona de casa, então, na casa dos meus pais nunca tive tantas coisas assim. Era sempre uma família que lutava muito, 4 filhos, muitas batalhas, muitas lutas para ter ali o necessário. Mas é interessante, porque entre conviver com aqueles que têm muito e conviver com aqueles que têm pouco, existe um perigo terrível na cabeça de quem é pobre financeiro. O pobre financeiro, aquele que tem pouco dinheiro, ele acha que quem tem mais dinheiro é apegado ao dinheiro. E tende, inclusive, a fazer comparações. Olha a roupa que está usando, olha a marca da roupa que está usando, olha a viagem que fez, olha o carro, que absurdo, gasta tanto dinheiro para isso, mas não dá para missão. Agora vamos aplicar na vida do pobre. O pobre também pode ser apegado ao materialismo. Às vezes o pobre é mais apegado ao materialismo do que o oposto. Nossa igreja é uma igreja abençoada. Grande parte, a grande maioria de nós aqui tem uma condição social muito confortável, mas eu vim de uma igreja que o poder aquisitivo da igreja era muito maior ainda. E é interessante que quando eu cheguei lá, os que tinham muitos recursos, eles estavam sempre acostumados a comer nos mesmos lugares. Acabava o culto, jovens e adolescentes iam comer no lugar X. E aí os pobres reclamavam, tá vendo? Esses riquinhos só vai comer onde não dá para a gente ir, não tem como que a gente vai comer nesse lugar? Custa caro. E então nós fomos fazendo esforços e fomos lembrando, ser igreja é quem tem mais se estica para quem tem menos se estica para conviver quem tem mais, e assim nós somos um grupo único, unidos em Cristo, diferentes nas preferências, diferentes nas questões de escolaridade, na questão social e tudo mais. Depois de um tempo, eu tive que conversar com aqueles que tinham menos recursos financeiros, porque os que tinham menos recursos financeiros queriam impor para aqueles que tinham mais, que aqueles que tinham mais frequentasse apenas o lugar que custava menos. Quem disse que é assim? Quem disse que ter mais significa ser apegado a dinheiro? Quem disse que ser cristão, ser um homem de Deus, um discípulo de Cristo, nós não podemos ter recursos financeiros, não podemos morar bem, não podemos nos locomover bem, não podemos nos vestir bem? Isso não tem nada a ver com materialismo. Por que eu estou introduzindo essa mensagem assim? Porque eu quero te incomodar a lembrar de uma coisa. Você que tem muito pouco pode ser extremamente materialista, ou seja, o seu fim final, seu objetivo final é o que você tem. É o seu carro, é a sua casa, é o seu dinheiro, é como você vive. E aquele que tem muito também. Mas eu quero te dizer que eu já convivi em diversos pessoas assim de altíssimo nível de recurso financeiro. E vi essas pessoas sendo muito menos apegadas a recursos do que eu, que não tenho tanto assim. Então hoje, que a palavra de Deus exponha o seu coração, que a palavra de Deus exponha o meu coração. E eu quero começar contando aqui 2 historinhas rápidas, que eu acho que ilustra bem o texto bíblico que nós vamos ler. A primeira é que tinha um grupo de pessoas num calçadão e eles decidiram fazer um teste social. Aqueles calçadão, tipo de praia, que tem muita gente, e qualquer coisa que acontece, todo mundo começa a observar e fica curioso.
E eles começaram a gritar. Vamos juntar aqui, vamos todo mundo gritar a mesma coisa. Queremos o Chu é melhor, queremos o Chu é melhor. E o pessoal ficou olhando, ué, o que está acontecendo aqui? E eles foram andando pelo calçadão. E conforme eles foram andando, algumas pessoas começaram a segui-los. Queremos o Chu é melhor, queremos o Chu é melhor, queremos o Chu. E foram indo. Até que chegou num lugar e tinha 2 tochas de fogo, uma de cada lado e um caldeirão de água. E aí o pessoal pegou as 2 tochas e apagou a tocha do fogo na água. A curiosidade e a expectativa que nós desenvolvemos por ter, por descobrir, por experimentar, ou por outras coisas do tipo, nos pega como uma piadinha. Da gente ficar olhando e, peraí, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquela roupa, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Ah, mas o problema, o rico não tem problema. Aqueles que têm recurso, imagina, problema tem eu, que tenho que fazer o salário durar até o final do mês. Isso é ter problema. Problema tenho eu, quando eu acho que o problema é do outro e não o meu. Essas distorções, na verdade, mostram que nós estamos apegados ao materialismo. Que o fim, o objetivo final daquilo que nós queremos é o que nós temos. E não a quantidade do que você tem ou deixa de ter. Isso não define materialismo. Uma outra rápida historinha é um tesouro que todos procuram. E quando encontram o baú do tesouro e abrem o baú, todo o tesouro que estava ali vira pó. É exatamente isso que a palavra de Deus coloca para mim e para você a respeito dessas nossas expectativas. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21 e vamos estudá-los juntos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Abra aí ou acesse aí e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Enquanto você abre, eu vou te falando um pouquinho do contexto. Quem está falando nesses versículos é Jesus, e Jesus está dentro desse sermão, conhecido como Sermão da Montanha, ensinando sobre vários aspectos da vida, do comportamento humano. Então esse é o contexto geral, e o contexto mais específico, o contexto que nós vamos ler aí, é Jesus falando sobre valores, sobre expectativas, e sobre aquilo que realmente preenche, aquilo que realmente satisfaz. Mateus capítulo 6, verso 19 até o versículo 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. O segredo todo começa nesse versículo final. Porque se eu entender esse versículo final, eu vou conseguir entender o que Jesus está querendo dizer para cada um de nós. Vamos então pensar um pouco junto aquilo que Deus nos traz através dessas verdades. O que Ele está querendo dizer com não acumule para vós tesouros na terra? Será que Deus é um chatão cósmico que deseja estragar o prazer de trabalhar, conquistar, construir, realizar? Será que Deus ele não quer que nós nos apeguemos às coisas porque simplesmente o cristão precisa dar um voto de pobreza e ser um Zé Ninguém na vida? Muito pelo contrário. A palavra de Deus nos mostra a mulher excelente em Provérbios 31. A mulher excelente em Provérbios 31 administra a sua casa, administra suas servas e produz riquezas. Isso não é mal, isso é bem. O problema é onde está o tesouro. Mas quando o Senhor Jesus está dizendo para a gente não acumular tesouros aqui, o que Ele quer dizer para você? O que Ele quer dizer para mim? Será que o Espírito Santo de Deus já está falando ao seu coração? Será que você consegue perceber, dentro dessas perguntas e dessas reflexões, aquilo que Deus quer mexer comigo e com você? Não acumulem tesouros sobre a terra. E depois mostra um contraste. Mas nós devemos acumular tesouros no céu. O que é isso? Será que é para
para eu então não ganhar dinheiro? Será que todo o dinheiro que eu vou ganhar eu vou dividir com os pobres? Tem um livro, eu não sei se eu gosto muito dele, eu ainda não me decidi, mas é o Deus que Destrói Sonhos. Não sei se eu concordo com tudo do livro, e nem sei se eu gostei da ideia toda do livro. Mas ele levanta um assunto interessante. E o assunto que ele levanta é que nós colocamos expectativas nos nossos sonhos, nas nossas conquistas, sejam elas espirituais, sejam elas financeiras, sejam elas relacionais, etc, etc. E ele vai mostrando que muitas vezes quem destrói os nossos sonhos é Deus. É Deus quem nos impede de viver aquilo que a gente queria, lícito ou ilícito. E aí ele mostra que, na verdade, a necessidade que nós temos é uma necessidade maior, que é a necessidade de Deus. Eu não sei ainda se eu gosto da forma com que o livro foi organizado, mas uma verdade teológica é fato. Aonde está o teu tesouro? Aonde você tem gasto energia, tempo? Quer ver uma coisa? Aquele dia que você acorda numa preguiça danada, ou aquele dia que ao longo do dia você se sente indisposto, sem vontade, sem energia. Criança, sabe aquele dia que o pai e a mãe ficam, acorda, para a escola, vamos, está na hora. Os adultos não têm pai e mãe para fazer isso, mas a gente tem a responsabilidade, né? Se a gente não produzir, vai chegar na hora, vai acontecer o quê, né? Se eu não preparar a pregação, eu chego aqui e não tenho o que falar. Se eu não preparar o aconselhamento, eu não tenho como aconselhar. Se eu não escrever, não tenho como produzir, não realiza. Mas o que te move a trabalhar? O que te move a realizar? O que te move a levantar da sua cama para ter que ir para a escola, para ter que ir para o trabalho, para ter que realizar? É isso que o texto bíblico está nos perguntando. É a respeito disso que o Senhor Jesus quer tratar no meu coração e no seu coração. Não acumulem para vós outros tesouros sobre a terra. Sabe aquela coisa que te faz levantar imediatamente, mesmo quando você está cansado? Sabe aquela coisa que te faz levantar mesmo quando você está com preguiça? Sabe aquela coisa que você sabe que você precisa mandar uma mensagem, mas fala, pegar o celular de novo, WhatsApp outra vez. Se você é dos meus, é assim, eu detesto o WhatsApp. Não gosto do Instagram, mas uso muito os dois, porque são necessários. Mas tem hora que eu fico tentando empurrar, né? Não. Mas existem algumas coisas que eu quero. E quando é uma coisa que eu quero, eu posso estar cansado, eu posso estar sem energia, eu posso não ter tempo para aquilo, que eu vou dar um jeito, porque eu quero, eu gosto. Eu amo tecnologia. E as coisas que eu mais gosto normalmente estão na minha mochila. Meu computador, meu celular, meu fone de ouvido sem fio, minha garrafinha d'água, entre outras coisas, como canetas, etc. Estão ali, muitas vezes, o meu tesouro. Nem custa tanto assim, mas para mim tem um grande valor. O que tem te movido? O que tem te feito levantar? O que tem te feito produzir? O que tem te feito realizar? É agradar o coração de Deus? Tem outro livro que eu gosto bastante, esse eu super recomendo. Eu acho que ele é profundo e ele explica a palavra de Deus em cada parte e ele desenvolve então um pensamento a partir das Escrituras. Não uma ideia que eu tenho e tento encaixar em um texto bíblico, mas sim pega os textos bíblicos e desenvolvo a verdade. E esse livro ele trata muitas coisas do nosso coração a respeito da produtividade. E o livro, eu acabei de esquecer o nome, mas eu tenho ele aqui e eu já abro e já vou te falar. Produtividade redimida. Antes de abrir eu lembrei, produtividade redimida. Ele trata então o problema do preguiçoso, do procrastinador, que quer encontrar a satisfação, quer encontrar o prazer no ócio, no não fazer nada. E ele trata o problema dos outros também, que são o quê? Um workaholic, que é um excessivo, que trabalha muito, que encontra o prazer no check, o prazer no realizar, o prazer no fazer. E ele acaba com os dois lados, ele mostra que o prazer do crente é agradar o Senhor. O prazer do cristão é alegrar o coração de Deus. E é isso, gente, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, é isso. Se o que eu faço para me satisfazer, por mais lícito que seja o que eu esteja fazendo, se tornou ilícito. Eu amo trabalhar, eu amo estudar, eu amo pregar, eu amo escrever, eu amo aconselhar. Mas se eu fizer isso para me satisfazer, eu vou abrir o baú.
E a hora que eu acho que eu vou conseguir pegar o tesouro, o que eu vou pegar é um vazio gigantesco de insatisfação. Agora, se eu amo fazer essas coisas, eu as faço para alegrar o coração do meu Senhor. Se eu as faço para servir pessoas, amando ao Senhor, consciente de que eu não mudo a vida de ninguém, nem mesmo a minha, mas é o Senhor que muda. E então eu ando no ritmo da graça, nem no ritmo da preguiça, nem no ritmo do workaholic, mas eu ando no ritmo da graça. Então eu desfruto de Deus enquanto eu trabalho, eu desfruto de Deus enquanto eu produzo, eu desfruto de Deus no dia melhor ou no dia pior, no dia que o resultado foi aquele que eu planejei ou no dia que o resultado foi exatamente o oposto do que eu planejei. Porque se eu dei o meu melhor, dependente de Deus, me relacionando com Deus, eu abro o baú, eu retiro um tesouro, que não pode ser conquistado com a minha força, que não pode ser conquistado nem com a minha preguiça, nem com o meu excesso, mas que pode ser dado pelas mãos do Criador, que me satisfaz, que me realiza. Quando você chega no seu final do dia de trabalho, você tem chegado esgotado, exaurido? Após uma programação de viagem de férias, após uma programação ministerial que a gente coordena, após um trabalho lá na sua empresa, um projeto na sua empresa, você termina exaurido, exausto, como se uma seringa gigante tivesse sugado todas as suas forças e energias? Você na escola, não fica contando os minutos para dar o último sinal e poder sair? Se nós temos esse problema, é porque nós não estamos desfrutando de Deus no processo, no ordinário, no comum, no dia a dia. Armadilhas que nos roubam a paz, armadilhas que nos roubam a alegria, armadilhas que nos roubam o desfrute da pessoa de Deus. Eu não estou dizendo que com Deus você vai chegar todos os dias no final do dia, cheio de energia e cheio de disposição. Se você tem 2 filhos crianças como eu, enquanto o pastor Clóvis às vezes olha e passa vontade rápido, eu, o Luciano e outros que estão correndo atrás dos filhos, eu acho que a gente faz o contrário. Luiz, toda vez eu troco o nome, né? O que a gente está fazendo? A gente quer que passe um pouquinho para a gente correr um pouquinho menos. Depois a gente vai se arrepender, né? Mas é isso. É colocar uma satisfação, é colocar uma expectativa em algo que não pode nos satisfazer. Não acumulem tesouros na terra. Não acumulem tesouros na terra. Só Deus pode te satisfazer. Só Deus pode te preencher. O trabalho não pode, a esposa não pode, o esposo não pode, o filho não pode, a igreja não pode, o pastor não pode, a sociedade não pode, o novo prefeito não pode, os novos vereadores não podem, etc, etc. Jesus nos adverte aqui sobre os perigos de focar excessivamente nas riquezas ou nas coisas temporárias, vulneráveis, passíveis de danos. Talvez eu e você estamos esgotados porque nós estamos colocando energia demais em coisas que são passageiras. Mas e o contraste aqui? E esse contraste, que nós devemos acumular coisas no céu? Será que o mesmo tempo, a mesma energia, o mesmo empenho que nós nos empenhamos para conquistar a nossa paz na preguiça, na procrastinação ou no excesso de trabalho, no check, no realizar, nós estamos investindo para nos enchermos do reino celestial de Deus? Ontem, sábado, nós estivemos ali naquele espaço da Cracolândia, e lá no meio da Cracolândia, bem do lado onde agora eles estão ficando, o pessoal, usuários de drogas, prostitutos, tem uma missão Sena, e o presidente daquela missão, ele é membro da nossa igreja, são missionários aqui da nossa igreja, e os líderes do Ministério de Adolescentes nos abençoaram, nos permitindo ir com os adolescentes servir ali ontem. E aí, a primeira parte da história que os adolescentes contaram era sobre o céu. Então era um lugar dourado, a representação de ruas de ouro, do céu e de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Só que será que o céu é algo que você e eu vamos desfrutar somente quando Jesus voltar? Somente quando todos os nossos problemas tiverem passado? Não temos mais problemas com os nossos filhos, não temos mais problemas nos nossos casamentos, não temos mais problemas nas empresas, não temos mais problemas de saúde? Ou será que o céu é o reinar de Deus em nós, conforme nós desfrutamos de um relacionamento com Deus, e mesmo em um dia tenebroso, mesmo em um dia desgraçado,
humanamente falando, mas agraciado pela graça de Deus e encontrados pela graça de Deus, experimentaremos um sobrenatural de Deus em paz e alegria. Conversando um pouquinho hoje com os casais de namorados, a gente sempre repete algumas mesmas expressões que a gente precisa falar para eles e nos lembrar também. Se eu aperto uma esponja, sai o que dela? O quê? E aí? Vou aí perto de vocês. Eu aperto uma esponja e sai o quê? Alguns falaram água, outros falaram alguns líquidos, e alguns acertaram. O que tiver dentro dela, o que ela tiver cheia. Eu corto uma laranja, aperto ela, sai suco de laranja. As circunstâncias da nossa vida, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente deixa de ter, aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente perde, sejam essas coisas materiais ou não, elas só revelam aquilo que está dentro do meu coração. O problema não é meu patrão, o problema não é meu empregado, o problema não é meu cônjuge, o problema não é a igreja, o problema não é a sociedade. O problema é como eu estou vivendo com tudo isso. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de paz. É possível ter paz. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu estou convosco. Será que eu, Walter, estou desfrutando de Deus em cada detalhe do meu dia? Ou será que o acúmulo de fazer e realizar, o acúmulo de preguiça e de não realizar estão me paralisando? E vamos aplicar agora nas questões financeiras mesmo. Será que nós estamos trabalhando para ganhar e ter? Ou será que nós estamos trabalhando, sim, para termos conforto, sim, para termos crescimento daquilo que a gente tem, mas a gente olha à nossa volta e a gente se estica em prol do outro. A gente se move em prol do outro. Não sou eu que vou te dizer quanto você tem que dar, se você está dando a quantidade certa ou não, mas que o Espírito Santo de Deus te incomode. Será que nós estamos dividindo e administrando bem o nosso tempo? Será que nós estamos dividindo bem e administrando bem os nossos recursos financeiros? Eu preciso refletir sobre onde estou investindo o meu tempo, meus recursos. Aonde é que eu estou acumulando e o que é que eu estou acumulando? Isso facilmente vai revelar para mim. Criança, será que você está focado demais em ter um brinquedo novo? Foi Dia das Crianças, parabéns para vocês. Será que o foco do Dia das Crianças era ganhar um novo brinquedo e desfrutá-lo? Ou será que você pensou na oportunidade de dividir esse brinquedo que você ganhou, compartilhando e brincando junto com uma outra pessoa? Será que a expectativa do Dia das Crianças para você era simplesmente ganhar e o foco era você? Ou era agradecer a Deus pelo privilégio de poder ser criança e viver e desfrutar dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos? E nós, mais adultos ou talvez um pouco jovens ainda, será que eu estou investindo dinheiro, energia, roupas, para quê? Para ter status? Para me sentir bem? Para controlar o outro? Ou para abençoar o outro? E nós, casais, estamos priorizando em nossa casa, uma casa decorada, perfeitamente do jeito que a gente gostaria que fosse, se esquecendo de investir tempo em nossos relacionamentos como família, como casal? Será que a nossa casa ela é tão bem arrumada e tão bem organizada, que eu não posso receber alguém porque senão vai quebrar, vai sujar? Será que os nossos esforços estão em nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos entre nós, ou nós estamos nos esforçando em ter, fazer, do jeito que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu quero? Como profissionais, estou obcecado em ganhar mais, em alcançar mais um nível de patente, ser ainda mais reconhecido, e tenho negligenciado talvez a minha saúde, talvez o meu casamento, talvez o meu filho, a minha filha, talvez meus irmãos, talvez os irmãos na fé? E o lazer? Será que eu estou investindo tanto em lazer, em viajar, em passear, em desfrutar, em experimentar novas experiências, em me distrair com os meus hobbies novos, em cultivar e descobrir novos hobbies, e tentar encontrar nele então uma alegria? Ou será que eu estou sempre consciente de que nenhum hobby, nenhum passeio e nenhuma viagem pode tomar o lugar de Deus no meu coração, o lugar de amar as pessoas em primeiro lugar? Então eu não posso viajar? Espera aí. Quer ver um exemplo? Compro uma casa na praia.
Ou compro uma casa no campo. E aí eu paro de vir na igreja, porque agora, no final de semana, eu preciso desfrutar a casa da praia. Eu preciso desfrutar a casa no campo. Ah, mas a minha empresa cresceu e agora eu preciso trabalhar muito mais. E o único dia que eu tenho para descansar, você acredita que é o domingo? Como que eu faço com Mateus 6,33? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai nos acrescentar. Seja lazer ou seja qualquer coisa. Será que eu estou trabalhando ou será que eu estou caindo em armadilhas do materialismo? É fácil colocar a culpa no outro. É fácil olhar para o outro e dizer que o outro é materialista. Mas o Senhor está me chamando a olhar para mim mesmo. Deus fez uma pegadinha comigo hoje, tenho certeza absoluta. Vou até tomar uma água. Materialmente, onde que eu disse que estão as coisas que eu mais gosto? Na minha mochila. E eu sou extremamente metódico. Então eu sempre sei onde estão as minhas coisas. Inclusive, cada bolso da minha mochila eu sei o que tem. Se você falar, eu preciso de um remédio, eu tenho aqui. Se você falar, eu preciso de um trim de unha, eu tenho aqui. Qualquer coisa que você fala do dia a dia que precisa, eu tenho. Eu preciso de uma pomada para alergia, eu tenho aqui. Ah, eu preciso de um olhinho para dor de cabeça, também tem aqui. Ah, eu preciso de um cartão para divulgar o trabalho da minha esposa, também tem. Ah, eu preciso de um protetor solar rápido, também tem. Qualquer coisa que você falar, eu acho que eu vou ter aqui na minha mochila, pelo menos as coisas que eu quero ter. E aí, mas eu preciso de uma pomada para picada, também tem, ela fica fora porque eu sou super alérgico. Tem os remedinhos também, tá tudo aqui. Ah, eu tenho caneta que apaga, eu tenho lapiseira, eu tenho protetor solar, tenho foninho de ouvido que eu falei, tenho chave reserva da moto, chicletinho para uma emergência. E aí eu poderia ir tirando outras coisas daqui para você. Ah, eu tenho o tablet também, porque quando eu não estou com computador eu quero usar o tablet. E aí, a minha mochila sumiu hoje. No dia que eu tinha que falar de materialismo, é zoeira, não é? Sempre deixo as coisas no mesmo lugar. Aí falei, pronto, roubaram a minha mochila com meu computador novo, com todas as outras coisas. E detalhe, a minha garrafa também, foi-se. E aí depois de eu brigar com Deus e tentar questionar, né, falei, eu não quero pregar. A mochila estava lá, com todas as coisas. Mas isso só revela o quê? Meu coração. Aonde está o meu coração? Aonde está o seu coração? Se o meu coração está nas coisas que eu tenho, sejam elas materiais ou não, com certeza eu vou me desestabilizar. Eu tenho uma notícia para você. Qualquer um de nós aqui vai se desestabilizar com algumas coisas que a gente perde, sejam elas coisas ou não. Mas não é essa a questão. A questão é o que eu faço depois de identificar uma emoção horrível, de descobrir que o meu coração não está no céu, que a minha alegria não está no Senhor, que a minha satisfação não está em Deus. Eu faço de conta que não está acontecendo nada, ignoro a emoção, como se fosse possível escapismo, ou eu realinho meu coração, aceito a minha condição e digo, Deus, o Senhor não está no lugar que precisa estar na minha vida. E apesar de mim, dá um jeito em mim. Apesar do meu coração, me ajuda, cuida de mim. E aí então o Senhor vai colocando algo no meu coração. E Ele vai redirecionando. Porque também vai ser utopia, e ao invés de evangelho, que é libertador e que é boa notícia, que Cristo nos transforma, que Cristo nos perdoa, e que Cristo dá um tesouro que não se esvai, vai ser na verdade um legalismo. Porque eu e você somos apegados às coisas deste mundo, sim, porque é nele que nós moramos, é nele que nós vivemos. E nós nos apegamos, seja você mais tendencioso à preguiça e à procrastinação, ou você mais tendencioso à produtividade e alta performance. A questão é, eu reconheço isso, admito isso e desfruto da graça de Deus que me preenche, e a cada dia, no dia que eu vou me perdendo, eu redireciono de novo e me recoloco de novo na graça do Deus que me perdoa, na graça do Deus que me enche, na graça do Deus que me preenche, ou eu estou entregue ao materialismo? Porque todos nós lutamos com o materialismo, seja você aquele que gosta de ter as suas coisinhas como eu, ou não. 1 Timóteo 6, de 9 a 10 diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Que triste
quando o dinheiro é o fim. Que triste quando o que eu tenho é o fim. É uma bênção eu ter o meu computador, que tem tudo que eu preciso. É uma bênção eu ter os meus recursos, que toda hora que eu preciso, eu acudo a mim e as pessoas estão à minha volta. Que me dá conforto, me ajuda a ser mais funcional para mim mesmo, do jeito que eu quero ser. Mas quando isso é o fim, é uma desgraça. O dinheiro é o fim para você? O trabalho é o fim para você? A produtividade para você é o fim? Os líderes de ministérios que estão aqui, o alcançar o resultado daquilo que você planejou em um evento é o fim para você? Ou desfrutar de Deus no processo, por mais que o processo seja contrário àquilo que você planejou, saber que Deus usará cada uma das coisas para apertar a laranja, ou apertar a esponja e dela sair o que está, e mostrando o que está, seja bom ou ser ruim, tratar, abençoar, capacitar, honrar, suprir, dirigir, satisfazer, realizar. Lá na sua casa, Deus talvez esteja apertando a esponja e mostrando muitas coisas no seu coração que podem ser realinhadas. Lá no seu trabalho, aqui na igreja, na sociedade como um todo. Mas lembre-se, você pode juntar tesouros no céu. Você pode juntar tesouros no céu. Quanto mais de Deus você buscar, quanto mais de Deus você desfrutar, leitura bíblica, oração, louvor, jejum, a igreja, ore uns pelos outros, confesse pecados uns aos outros, encoraje uns aos outros, aconselhe uns aos outros. Recursos da espiritualidade que nos enche de Deus e nos enche da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Versículo 20 diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Você tem investido naquilo que é eterno? Ou você tem investido naquilo que é passageiro? Quando eu faço uma avaliação da minha vida, mesmo eu que estou no ministério, mesmo eu que amo a Jesus, mesmo eu que amo tanto pessoas, mesmo eu que tenho dedicado grande parte dos meus esforços em abençoar vidas, quanto eu encontro de amar coisas, de amar processos, mais do que a Deus e mais do que as pessoas. Mas a esperança é que o Deus de toda graça rompeu a história para encontrar gente como eu e como você. E nos encontrar em cada cantinho, bagunçado, sujo e desorganizado, nos chamando a juntar tesouros no céu. Cadê os pais, homens daqui? Levante as mãos, por favor. Pais, Deus nos chamou para puxar as nossas famílias para mais perto de Deus, para encher os nossos lares de Deus. Aonde estão empenhadas as nossas energias, o nosso tempo, os nossos esforços? Mães, cadê vocês? Deus as chamou como auxiliadoras neste mesmo papel. O papel é conjunto. Quando um falha, o outro faz. Quando um está distraído, o outro puxa. E juntos nós podemos mover as nossas casas. Você que é solteiro, você que é criança, a palavra de Deus pode mudar histórias através de crianças, através de solteiros. O Senhor nos chama a mudar histórias. Esse é um Deus de toda graça. Nós podemos aplicar, nós podemos perceber essas mesmas verdades na onde eu estou colocando os meus esforços. Crianças, você tem compartilhado os seus brinquedos? Porque se o seu tesouro não está no seu brinquedo, está em Deus e está na pessoa, você compartilha o seu brinquedo. Mas e se o meu brinquedo quebrar? A sua alegria não está no seu brinquedo, a sua alegria pode estar em Jesus. E se ela estiver em Jesus, tudo bem se quebrar. Ele não é o mais importante. Mas tem um brinquedo que eu gosto muito, está tudo bem você guardar e cuidar dele também. O problema é quando tudo é meu, do jeito que eu quero. E os adultos podem aplicar para si mesmos, né? Com nossos carros, com as nossas casas, com as nossas roupas, com os nossos recursos, onde a gente come. Lembra que eu falei dos jovens? Agora os ricos só podem comer no lugar dos pobres? Não. Os mais pobres também podem organizar melhor o seu dinheiro para uma vez ou outra frequentar também o lugar do irmão que gosta de frequentar um lugarzinho diferente. E também não tem problema nenhum comer um pãozinho com mortadela, juntos. O problema é quando isso não acontece. É quando esse intercâmbio não existe. As programações da igreja, a igreja não pode fazer programação cara. Quem disse? Onde está escrito? Igreja não pode só fazer programação cara. Assim como a igreja também não precisa só fazer programação sem nenhum custo. Porque igreja é você, igreja sou eu. E tem gente aqui que tem bastante recurso, graças a Deus. E tem gente que tem bem pouco. Mas no mesmo pouco que tem, ele pode ser generoso. E ele pode desfrutar.
O problema é quando a gente faz uma programação mais sofisticada e a gente exclui os outros e nem dá oportunidade para quem tem menos. Mas que eu saiba, muitos que têm bem pouco participam de programações que custam caro, porque os generosos se juntam para abençoar os que têm menos. E aí é ser igreja. Não é aonde eu estou, nem o que eu tenho, mas aonde está o meu coração. O versículo 21, porque onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Nosso foco e prioridade revela o verdadeiro estado do meu coração. É triste, é desesperador. Porque quando a gente faz uma avaliação verdadeira sobre isso, se você for sincero, e se você não estiver cego por Satanás agora, você deve estar morrendo de vergonha de si mesmo, como eu estou de mim mesmo. Mas aí você pode ir para sua casa fazendo de conta que você é bonzão, ou você pode ir para sua casa dizendo: Deus, eu sou um nada mesmo. E mesmo sendo um nada, o Senhor, que é o dono de toda a glória, o Deus de toda a riqueza, invadiu esse mundo sujo para amar alguém como eu. Me ensina a dividir como o Senhor divide. Me ensina a partilhar como o Senhor partilha. Me ensina a me relacionar contigo. Me ensina a me relacionar com o outro. Me ensina a desfrutar do Senhor. Será que seu relacionamento tem sido baseado mais em aparência do que em relacionamento com Deus? Será que o seu ministério tem sido mais baseado em aparência do que relacionamento com Deus? Será que o seu trabalhar é dessa forma? Será que o seu estudar é dessa forma? Quantos estudam na escola ainda? Não faculdade, escola? Quem está aí? Crianças, adolescentes? Você estuda para a prova para tirar uma boa nota para quê? Para esfregar a boa nota na cara do seu pai, da sua mãe, dizer que você é bom? Para mostrar para a sala que você é o cara? Ou para dizer: Senhor, eu quero dar o meu melhor, porque eu quero produzir para o teu reino. Eu quero ser o melhor missionário, eu quero ser o melhor pastor, eu quero ser o melhor profissional engenheiro, eu quero ser o melhor profissional matemático, eu quero ser o melhor professor de história, quero ser o melhor policial, enfim. Damos o melhor, ou vamos chegar no final e abrir um tesouro que tentamos construir a vida toda, e ao abrir, ele vai se dissipar, porque ele não é eterno. Minha prioridade deve ser o reino de Deus e sua justiça, confiando que ele cuidará de todas as minhas necessidades. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aonde poderei buscar algo tão precioso que me encontra quando estou falido ou quando estou todo abençoado? Somente no Senhor, somente no Senhor. Reavalie as suas prioridades, meu irmão, minha irmã. Analise onde você está e onde você tem investido o seu dinheiro, seus esforços, seu tempo, suas energias. Que bom que nós temos Jesus e o perdão. Você tem sido generoso no seu serviço? Você tem sido generoso nos seus recursos? Envolva-se com atos generosos de serviço que reflitam que você tem investido no céu. Que você e eu possamos usar os nossos recursos para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, mostrando amor que nós recebemos de Cristo mesmo sem merecer. E aí tem um último que, se você não foi laçado até agora e não foi humilhado até agora, aqui você não escapa. Você tem dependido espiritualmente de Deus? Você tem dependido do Senhor? Você tem cultivado uma dependência maior de Deus? Com seu tempo, com seu dinheiro, com suas habilidades, com seus valores, com o que você tem, com o que você é, com o que você faz? Você confia de verdade que a provisão vem de Deus e não das suas riquezas? Que a provisão vem de Deus e não dos políticos? Que a provisão vem de Deus e não de você mesmo? O materialismo nos afasta de uma vida centrada em Deus e nos afasta dos valores do reino de Deus. Ao escolhermos investir em tesouros celestiais, alinhamos o nosso coração com os propósitos eternos de Deus e encontramos a verdadeira paz e a verdadeira satisfação. E então, quando nós abrimos o tesouro que tanto nós queríamos encontrar, ao abrir, nós enxergamos Deus, nós enxergamos o seu amor, nós enxergamos a sua comunhão, a sua companhia, a sua amizade, o seu perdão, a sua fidelidade. Eu não sei se tem alguém aqui passando por algum tipo de necessidade. Talvez você esteja exaurido emocionalmente. Talvez você esteja exaurido, sem forças
e não sabe como vai pagar a conta de amanhã, não sabe se o seu trabalho vai render o que precisa render. Você não sabe se você vai conseguir terminar as tarefas domésticas da sua casa, ou se você vai conseguir produzir aquilo que na empresa você precisa produzir, o que é esperado, ou o que você colocou como objetivo. Você não sabe se os seus filhos vão virar alguém na vida, ou se eles vão ser um Zé Ninguém. Eu também não sei de nenhuma dessas coisas, mas uma coisa eu sei. Jesus disse: Walter, tenha paz, eu estou contigo. Walter, alegre-se em mim. Filipenses 4:4. Alegre-se no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Existe uma alegria no Senhor acima das circunstâncias. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você está passando algum tipo de necessidade financeira para comer e para ter o que é básico, ore ao Senhor e creia nele, porque ele diz que aquele que nele acredita, ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele não vai deixar mendigar o pão. E se você está precisando de alguma coisa, você tem aqui uma igreja que pode te abraçar. Não caminhe sozinho, compartilhe, peça ajuda, porque juntos nós fazemos o papel que Cristo quer que façamos, nos amando. Armadilhas do materialismo. Só eu apanhei hoje ou mais alguém apanhou comigo? Mas não é para sair daqui apanhado, machucado e ferido. Levante-se, vamos orar. É para sair daqui restaurado. É para sair daqui alinhado. É para sair daqui abençoado. Feche seus olhos, fale ao Senhor. Fale ao Senhor o seu estado, fale ao Senhor a sua condição. Converse com Deus. Aonde você está? Com o que você tem ou com o que você deixa de ter? Senhor, olha para nós, Pai. Permita que os nossos corações, as nossas mentes, todo o nosso ser seja realinhado com a grandeza de quem o Senhor é. Livra-nos da desgraça de achar que a paz dentro de casa, porque tudo está acontecendo como nós gostaríamos, vai nos dar a alegria e a satisfação que nós procuramos. Livra-nos da desgraça e da mentira de achar que se nós tivéssemos mais dinheiro, nós seríamos mais felizes. Livra-nos da desgraça de julgar quem tem, como se quem tem mais fosse errado, quando na verdade muitas vezes nós temos pouco porque trabalhamos pouco, porque nos dedicamos pouco, ou porque simplesmente estamos passando por uma fase de provas, de lutas, e é o Senhor mesmo quem deseja nos abençoar e nos moldar nesse processo. Livra, Senhor, de termos muito e nos esquecermos de abençoar, mesmo quando muitas pessoas que abençoamos nos usam, mesmo quando muitas pessoas que abençoamos olham para nós como se nós fôssemos um valor ao invés de uma pessoa. Continua nos ajudando a abençoar, amar e servir como o Senhor faz conosco. Mesmo quando tantas vezes nós te procuramos, como se o Senhor fosse um administrador que dispensa recursos, e não um pai que nos ama, um amigo fiel. Encha-nos, ó Deus, das verdades do teu reino, e leva-nos daqui, ó Deus, não como preguiçosos, não como procrastinadores, e também não como excessivos no trabalho, que encontram prazer no cheque ou no realizar, mas leva-nos daqui como filhos que descobrem um prazer sobrenatural de se relacionar contigo, em ter uma produtividade redimida, em ter uma conquista redimida, um trabalho redimido, um estudo redimido, um casamento redimido, filhos redimidos. O valor, seja ele monetário ou não, redimido. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.